graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma programação do Global Focus. E hoje nós temos como proposta nossa, como é já da nossa proposta, trabalhar com vocês, sempre estar apresentando um homem de Deus, um profeta de Deus, para que vocês sejam edificados, mas para que também cada um de nós estejamos orando por esses homens que têm servido ao Senhor no ministério. Pessoas que estão dedicando as suas vidas para glorificar o Pai. Você lembra quando o Senhor disse para Elias: eu tenho mais 7.000 profetas que não se dobraram a Baal? A cada programação temos trazido um desses homens que tem servido ao Senhor, tem empenhado a sua vida em servir ao Senhor. E a nossa oração, o nosso desejo é que a vida e o testemunho desses irmãos edifique o teu coração e você venha descobrir o talento, o dom, o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério. Sei que você é um escolhido de Deus. Eu sei que Deus tem plano para a sua vida. E eu sei que Deus quer te usar gloriosamente. E muitas vezes nós ficamos dentro dos nossos lares e isso leva-nos a murmurar ou ver os defeitos e críticas das denominações, das igrejas, por mais diversas que sejam. Mas Deus quer muito abençoá-lo. Deus quer muito mais para a sua vida. Deus quer fazer de você um ganhador de almas, um pescador. E a alegria de alcançar uma alma para Jesus é uma alegria incomparável. Não há nada que se associe, ou se assemelhe, ou se compare à alegria de ganhar uma única alma para o Senhor Jesus. Deus quer abençoar o teu coração. Deus quer exaltar o teu nome. Deus quer abençoar a tua casa, os teus sonhos, a tua família e o teu ministério. E nós queremos ser esse instrumento na mão de Deus, trazendo para você desafios através de homens de Deus como esses que nós vamos conhecer hoje. Hoje nós estaremos conversando um pouquinho com Roberto Carmona, missionário nosso da Junta de Missões Mundiais, que recentemente chegou de Johannesburg, África do Sul. Está aqui com a sua família e está se preparando para retornar aos campos. Obrigado pela sua audiência. Fique conosco nos próximos minutos e seja edificado e abençoado em nome de Jesus. Ok, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma programação do Global Focus. É uma honra muito grande, é um prazer imenso poder estar novamente com todos vocês. Desde já quero agradecer as orações, o apoio, o incentivo, o carinho que temos recebido de cada um. Muito obrigado. E hoje aqui, nós estamos aqui em um momento muito bom, um momento feliz, alegre para nós, poder apresentar para vocês mais um dos nossos missionários, Roberto Carmona. Roberto Carmona, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Amém, igualmente. Paz para todos e que nós possamos ter esse momento hoje aqui com tranquilidade no Senhor para falar sobre as questões referentes ao ministério do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Roberto Carmona, você é pastor? Sou pastor. Pastor Roberto Carmona. Você pertence a que igreja atualmente? Eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Itapema, Guarujá, cujo pastor titular é o pastor Genivaldo Andrade de Souza. E além de pastor, você é nosso missionário da Junta de Missões Mundiais? Exatamente. Eu e minha esposa estamos com a Junta de Missões Mundiais desde o ano de 2004 e tivemos já oportunidades de ir ao campo transcultural por 2 vezes. 2 vezes? Ok. Legal, pastor. Hoje vocês estão morando no Guarujá? Guarujá. Você compartilhou que vocês tiveram 2 experiências transculturais. Quais as nações que vocês foram? Isso, nós estivemos por 2 anos, 2006 e 2007, em Moçambique, e depois por mais 2 anos em África do Sul, na cidade de Joanesburgo, onde aconteceu a Copa do Mundo, em 2010. 2010 na África do Sul. E quanto tempo você ficou lá? Foram 2 anos. Na África do Sul, 2 anos, nós tínhamos um ministério duplo, que era de administração de uma casa de hospedagem de missionários e o pastoreio da Primeira Igreja Batista Portuguesa em Joanesburgo. E no tempo da Copa do Mundo nós recebemos um projeto da Junta de Missões Mundiais, juntamente com coalizões esportivas, levando 210 voluntários para fazer evangelismo de impacto ao redor dos estádios na África do Sul. Então você que foi o nosso anfitrião lá. Exatamente. Nossa rapaziada que nós enviamos, nossas igrejas enviaram 200 voluntários, que trabalho maravilhoso. Glória a Deus por esse trabalho, pela sua vida, Carmona, que bênção. Tá ok. E você voltou de lá quando?
Nós estamos no Brasil há 2 anos, o motivo foi motivo de saúde. A minha esposa passou mal na África do Sul, mas graças a Deus já terminou o tratamento. Foram 3 cirurgias de aneurismas cerebrais, uma cirurgia também de correção uterina, mas ela está bem, graças a Deus. E para este ano teremos resolvido o nosso retorno para o campo missionário. Tá, então está sendo definido isso aí. Talvez vocês voltem para lá mesmo, para Johannesburg, ou há outras expectativas? Neste caso ainda não há definição, porque depende da necessidade dos campos. A Junta de Missões Mundiais já está trabalhando, né? Nosso coordenador com a equipe técnica trabalhando um campo para que nós possamos ir. Como eu falei, nós vamos ter ainda uma reunião com a Junta esse mês, ou mês que vem, para definirmos qual campo estaremos nos dirigindo. Muito bom. Bom, você é missionário de missões mundiais, mas você tem visitado outros estados brasileiros, pregado em outras igrejas. Quais são as suas experiências, Roberto? Nesse tempo que nós estamos no Brasil, nós atendemos, na medida do possível, a necessidade das igrejas de receberem um missionário para poder falar de missões, poder compartilhar a necessidade dos campos, né? E nós fomos em muitas igrejas, principalmente aqui na região de São Paulo, aqui para o interior, região de Sorocaba, aqui mesmo na região de Sumaré, na região de Atibaia, São José dos Campos, e também fomos para outros estados. Estivemos em Manaus, em 2010, eu fui lá celebrar um casamento e também participar de uma conferência missionária, e também estivemos há poucos dias, passamos 20 dias em Rondônia, por algumas cidades de Rondônia, vimos a realidade do Evangelho ali naquele estado também. Quando você fala realidade assim, é curioso, porque o Brasil é tão grande, e nós, já tive algumas experiências de pregar no norte e no sul, em Porto Alegre e em Pernambuco, e a gente sente uma diferença muito grande. Você sentiu essa diferença, tanto cultural quanto dos valores da igreja, da postura da igreja do Senhor Jesus, do comprometimento da igreja? Você notou essa diferença? Bem, quando nós falamos de Brasil, nós falamos de um país continental. É diferente falar de Moçambique. Moçambique você encontra quase que a mesma referência evangélica em todo o país, apesar do país Moçambique ter mais de 15 etnias diferentes, com culturas específicas de cada etnia. No Brasil nós temos algumas nuances de cultura que são bastante visíveis entre o sul e o nordeste, por exemplo. Mas quando você vai para o norte, quando eu falo de Manaus, eu falo de Rondônia, nós estamos falando de pessoas que foram do sul para lá, e nós temos muitas pessoas do sul em Rondônia, então há uma mescla de culturas. Nesse sentido, há uma mescla de culturas. Mas, com relação à igreja, com relação ao evangelho, o que eu posso dizer é que muitas influências estão chegando nesses locais até bastante distantes dos grandes centros, por causa da internet, da televisão, e essas influências estão fazendo com que, por exemplo, o tema do congresso da Ordem dos Pastores, que foi o teísmo aberto, está bastante em voga nesses lugares. Há uma facilidade em se aceitar uma teologia onde o homem pode tudo, porque na verdade o homem não está abaixo de Deus, né, inteiramente falando, mas o que acontece é isso. Nós temos verificado que a igreja brasileira tem dado muita abertura para as grandes novidades, as grandes indústrias, digamos, indústrias gospel, e isso tem dificultado um pouco a pureza do evangelho na vida da pessoa que está como membro de uma igreja, especialmente as igrejas batistas. Bom, nós estamos falando aqui direto do acampamento batista em Sumaré, acampamento da Ordem dos Pastores Batista Brasileiro. E nós ouvimos aqui, em dado momento, na última reunião, que o Brasil recebeu no ano passado, em 2012 ou 2011, mas foi durante um ano, 600 mil novos habitantes, estrangeiros, pessoas que migraram para cá. Estamos aqui com o nosso missionário, pastor Roberto Carmona, que é um missionário de missões mundiais. Estratégia maravilhosa, oportunidade que Deus nos dá, né, Carmona? Evangelizar as nações no nosso quintal. Nosso quintal. Diante disso, Carmona,
você teve duas experiências. Você poderia lembrar de alguma particularidade, tanto do pessoal de Moçambique ou Johannesburgo, particularidade cultural? Por exemplo, nós estamos sentados aqui agora de pernas cruzadas. No Iraque isso é uma desonra, mostrar o peito ou a sola do pé, né, para o amigo. É desonra você cruzar as pernas. Você poderia compartilhar alguma questão cultural de uma dessas regiões para nós? Uma questão cultural bastante interessante para mim foi que em Moçambique, por exemplo, o africano em geral ele é bastante puro nas suas relações e bastante franco. E uma prática cultural que eles têm, os homens caminham de mãos dadas entre si pelas ruas. Se você vê isso acontecendo no Brasil, você vai ter um preconceito muito grande. Homem de mão dadas, as pessoas já consideram, olha, aquele ali. E isso hoje em dia, quando nós estamos discutindo homofobia, estamos discutindo tantas coisas referentes a isso, pode causar muita estranheza. Mas era interessante, eu caminhava do ponto de ônibus até a igreja de mãos dadas com as ovelhas da minha igreja, ovelhas homens, não mulheres, porque eu não poderia me aproximar de uma mulher dessa maneira. Outro aspecto cultural do africano, principalmente o moçambicano, não se conversa olhando olho no olho. Eu estou conversando com você, eu não posso olhar face a face. Eu converso olhando para o horizonte, você para o horizonte atrás de mim. Isso é uma questão de respeito entre eles. O respeito vai além ainda quando uma pessoa mais jovem, nós dois estamos conversando aqui, somos mais ou menos da mesma idade, mas chega um mais jovem próximo de nós, para se aproximar de nós, uns 3 metros de distância, ele se agacha, faz assim com as mãos. Um de nós dá atenção a ele, faz o mesmo sinal, ele pode se levantar e se aproximar. Essa questão do respeito do mais jovem aos mais velhos é bastante forte lá, e foi algo que me chamou muita atenção, porque de uma certa maneira isso facilita a propagação do Evangelho. Porque quando você leva a autoridade de Jesus através da palavra, então você vê que um evangelista é respeitado não somente pela palavra, mas porque ele está trazendo uma informação que deve ser aceita por eles. Então eles vão te respeitar, eles vão a princípio te ouvir, e se tiverem dúvidas, eles não cessarão, não cansarão de perguntar até ir embora para casa sem essa dúvida. Mas que maravilha, hein? E como que era o teu trabalho, a estratégia do teu trabalho, tanto em Moçambique quanto em Johannesburgo? São duas realidades diferentes. Moçambique é um país onde foi colonizado por portugueses, assim como nós. Eles estão livres da colônia por apenas pouco mais de 30 anos, menos de 40 anos, e viveram após o fim da colônia, viveram uma guerra civil por mais de 7 anos, e isso destruiu as principais cidades do país, e o povo ficou lá tentando se organizar de uma maneira caseira, e eles sofrem muito com isso, tem muita pobreza, muita dificuldade com relação a isso, cidades inteiras com prédios enormes onde você tem que subir de escada, porque não há energia elétrica para funcionar os elevadores. Então, essa dificuldade deles faz com que o trabalho missionário em si, ele se aproxime do povo. Era a coisa mais gostosa nós estarmos lá na igreja, sentados no chão, comendo no chão com eles, comendo com a mão. Era algo assim bastante prazeroso até, porque você pode entrar numa cultura e perceber o quanto eles são simples e ao mesmo tempo são amigáveis. Quando você chega em Moçambique e diz eu sou brasileiro, você é tratado da melhor maneira possível. Eles dão para você o que eles não têm. Eles têm o costume de criar cabras e galinhas, não é? Galinhas é menos, mas são produtos que eles criam para serem, são animais que eles criam para serem abatidos como produto de alimento em ocasiões especiais. Mas se você chega na casa deles como um visitante, eles imediatamente vão abater um animal para servir você. E o interessante é que eles primeiro servem você. Enquanto você não disser estou satisfeito, ninguém mais vai se servir daquele prato. O principal é para o visitante. Eles honram sempre aquele que vem de fora. Eles são extremamente hospitaleiros e é um povo que ama servir outras pessoas. Então pregar o Evangelho do Deus que serve é algo bastante prazeroso. Já na África do Sul, um país colonizado por ingleses, holandeses e alemães, é um país onde
O Evangelho chegou junto com a colonização e eles então, desde a sua colonização, já nascem nos lares protestantes. Então você não tem um trabalho de evangelização pessoal ou de impacto, esses trabalhos que nós fazemos de impacto evangelístico. Não existe uma cidade onde não há presença evangélica, todas as cidades têm. Então o trabalho é mais no sentido de trazer à luz da palavra a vida do cristão, que por questões de prática de berço, muitas vezes não entende a questão da santidade, da salvação mesmo. Muitas pessoas nascem, crescem e morrem na igreja sem serem salvas. Não entendem a questão da salvação. Mas foi um trabalho bastante gostoso de fazer, porque nós estávamos com uma igreja que recebia imigrantes angolanos e moçambicanos. E o sul-africano, naquela altura, um ano e meio antes, estava expulsando esses do seu país. E nós estávamos ali com eles, na época da Copa do Mundo, evangelizando o povo sul-africano em volta de nós, e eles estavam com medo, dizendo: se nós vamos trazer os sul-africanos para a nossa igreja, eles vão nos ver aqui e vão querer nos expulsar do país. Mas o que aconteceu foi que, com o trabalho da Copa do Mundo, o trabalho com os voluntários, o que aconteceu foi os moçambicanos foram aceitos com o Evangelho e os sul-africanos vieram para a nossa igreja e hoje estão lá trabalhando com eles e aceitando o Evangelho e uma convivência pacífica entre os povos. Nós vamos dar um breve intervalo e já estaremos voltando. 3, 2, 1. Eu vou colocar um clipe aqui de acampamento. Ok, pessoal, estamos de volta aqui com o pastor e missionário Roberto Carmona. Para as últimas considerações, ele estava falando algumas características, tanto de Moçambique quanto de Johannesburgo, e sinceramente nos enche a boca d'água, vontade de estar ali amando aquele povo, abençoando aquele povo. Que privilégio que Deus concedeu ao seu servo, e dentro do reino de Deus, sobrenatural de Deus, a igreja foi abençoada, porque nós estávamos ali na pessoa do pastor Roberto Carmona. Que gostoso, que presente. Pastor, Moçambique é a nação onde estava o Joed? Não, pastor Joed Venturini estava em Guiné-Bissau, lá com o projeto Janjama, o projeto de clínica. Eu não me recordo, parece que ele está em Portugal hoje. Agora está em Portugal. Mas ele estava lá em Guiné-Bissau, fez um ótimo trabalho ali. Eu gostaria muito de ter ido conhecer lá, ainda não tive oportunidade. Mas foi um ótimo trabalho, também com um povo muito parecido com o moçambicano, de fala portuguesa, mas com costumes regionais, culturais, até bem mais fortes do que o moçambicano. Eu gostaria de ouvir de ti qual a importância, a relevância do alvo missionário, da proposta missionária, da visão missionária para uma igreja, e que desdobramento tem em uma igreja que pratica uma visão missionária? Bem, nesse sentido, eu queria discordar um pouquinho. O que eu tenho visto em todas as denominações é um discurso, e até mesmo propagado por revistas, por televisão, por rádio, por todos os meios de comunicação, um discurso que diz: olha, nossa igreja faz missões. Quando falamos de missões, no caso batista, das igrejas tradicionais, é esse trabalho missionário tradicional, o envio de obreiros para estar em lugares onde não há o Evangelho, para se pregar o Evangelho. E em alguns grupos que existem hoje, o que existe de missões temos que construir templos para encher de pessoas ali, para que a nossa igreja seja conhecida. O que eu entendo de missões a nossa missão, ela está intimamente ligada com a missão inicial de Deus, que foi enviar o seu Filho ao mundo para morrer por mim e por todos nós. Então, o que devemos fazer é tão somente pregar o Evangelho. Se nós vamos construir templos, se nós vamos colocar a placa da nossa igreja à porta, se nós vamos aumentar o número denominacional ou não, isso é uma consequência do trabalho deste missionário. Se o missionário tem comprometimento com a sua denominação e comprometimento ao mesmo tempo, ou prioritariamente, com o Evangelho, então a palavra de Deus, o Evangelho será pregado e a sua denominação vai crescer com isso. Mas se o missionário, o obreiro que vai trabalhar em missões, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil,
não tem esse comprometimento com a palavra e com a sua denominação, o que ele vai fazer é tão somente construir um templo, encher de pessoas e crescer de uma maneira ou de outra com estratégias que não têm muitas vezes nada a ver com o Evangelho. Glória a Deus. Bom, Gabriel, nós estamos quase encerrando o nosso tempo. Eu queria muito registrar aqui. Você tem ideia de em quantas nações nós estamos, os batistas brasileiros estão através da Junta de Missões Mundiais? E você tem ideia também de quantos missionários nós temos hoje, além fronteira, no campo missionário? Bem, a Junta de Missões Mundiais já conta com mais de 700 missionários ao redor do mundo, entre missionários brasileiros, fora do Brasil, e missionários autóctones, que são aqueles da terra, quando um missionário brasileiro chega lá e consegue levantar um vocacionado local, e a Junta então passa a ter esse missionário local como missionário da Junta, missionário das igrejas batistas brasileiras. Somos mais de 700 ao redor do mundo, como eu disse, e se eu não me engano já estamos em mais de 60, quase 70 países ao redor do mundo. Existem alguns alvos para 2013 que eu ainda não quero divulgar, estão vindo esses dados no material da campanha 2013, que as igrejas vão receber agora no começo do ano, e esses alvos, para a glória de Deus, até o final do ano ou até o começo do ano que vem, serão alcançados. Precisamos entender que essa necessidade de alvo não é apenas para crescimento numérico, mas é para que possamos ter assim um povo comprometido com a palavra, comprometido com a mensagem do Evangelho, e isso dentro de um aspecto não pela tradição, mas um aspecto pela erudição da palavra com relação a missões. Eu vejo, desde que estou na Junta de Missões Mundiais, eu vejo essa preocupação da Junta, o material que nós temos, o apoio, tanto logístico quanto na área de formação dos obreiros, né? A Junta sempre tem muito treinamento, atualização dos seus missionários. No mês de fevereiro, agora, começo do mês de fevereiro, teremos uma nova atualização missionária, onde os missionários vão ser atualizados sobre como atuar no seu campo. Então isso é até motivo de oração para a sua igreja, para a igreja que está na nossa região, para que nós possamos continuar esse trabalho de maneira correta, de maneira que agrade a Deus e seja biblicamente correta. Esse trabalho que a Junta vem realizando, eu tenho para mim que se cada batista brasileiro se envolvesse com esse trabalho, nós não teríamos tantas campanhas quanto precisamos ter, porque nós somos tantos no Brasil e apenas uma pequena porcentagem participa de maneira efetiva, seja orando, seja contribuindo, ou seja, levantando vocacionados em suas igrejas para irem aos campos. Isso é bastante difícil ainda nos dias de hoje. Mas, show de bola. Querido, gostaria de, antes de encerrarmos, se você quiser aproveitar a oportunidade das últimas considerações, nós temos sempre muitos pastores que nos assistem, quiser dar uma palavra direcionada para a pastorada, a liderança, tem liberdade nessa hora. Ok. Bem, primeiramente aos meus colegas pastores da nossa região, eu gostaria de dizer a vocês que é uma alegria muito grande poder falar a vocês. Estamos no Guarujá, como eu disse, e todos aqueles que desejarem podem entrar em contato conosco através da Primeira Igreja Batista em Itapema, no Guarujá, e nós teremos o maior prazer em atendê-los. Se quiserem a visita do casal missionário para poder falar de missões em sua igreja, também fazendo contato com a Junta de Missões Mundiais para aproveitar essa oportunidade de ter um seu missionário aqui na sua região. Também falando aos meus irmãos, todos os meus irmãos das nossas igrejas no litoral paulista. Nós vivemos um pouco da realidade de, nessa época, por exemplo, de fim de ano, começo de ano e até carnaval, recebemos muitos visitantes, muitas pessoas que vêm para a nossa região apenas para o seu lazer. Eu creio que numa hora como essa, numa hora em que muitas pessoas estão muitas vezes até fugindo das suas necessidades de responsabilidade no seu local de moradia, nós podemos estar atentos a muitas dessas necessidades. Muitas pessoas vão, por exemplo, se afundar em traumas durante o carnaval. São pessoas que estão traumatizadas por muitas coisas que acontecem
com suas famílias e durante o carnaval vão se afundar na bebida, se afundar em coisas que não vão trazer a verdadeira alegria para os seus corações. Estejamos atentos a isso. A nossa igreja no litoral é uma igreja estratégica, é uma igreja que recebe muitas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus, além da nossa própria população. Então estejamos atentos para esse tempo e para todos os tempos em que nós estivermos com o Senhor Jesus. É importante nós lembrarmos que a nossa missão é a missão da reconciliação. Nós é que recebemos do Senhor a missão da reconciliação com o Pai. E nós precisamos trabalhar para isso. Precisamos estar atentos ao nosso vizinho, ao próximo, como a Bíblia diz, e colocar diante do nosso testemunho, em primeiro lugar, a necessidade de levar a salvação a todos. Se nós pudermos atender às necessidades das pessoas que estão nas ruas, os moradores de rua, as pessoas envolvidas com drogas, as pessoas envolvidas com a violência, isso será muito bom, mas prioritariamente levar a palavra de Deus a essas pessoas, levar o amor de Deus para a salvação das suas almas e não somente as questões sociais que muitas igrejas têm se preocupado tanto. Isso é válido, volto a dizer, mas nós temos que nos preocupar prioritariamente com a salvação das almas dessas pessoas. Puxa, Roberto, que bem assim. Queria dizer isso aí. Trabalhar, Deus tem feito maravilhas, Deus tem levantado pessoas como o Roberto Carmona, usando o seu servo para despertar a minha vida, a tua vida. Nós possamos nos unir e colocar a igreja do Senhor Jesus para servir ao Senhor e alcançando o maior número de vidas possível. Porque esse é nosso tempo, essa é a nossa vez, essa é a nossa geração. Não podemos desperdiçar, não podemos deixar passar. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Carmona. Muito obrigado. Deus abençoe, meu irmão. E fique na paz e até o próximo programa em nome de Jesus. Paz a todos. Ivana Vieira, projetos de formatura para todos. Agora, colégios, escolas, faculdades, tem com quem fazer toda a cobertura de suas formaturas e colação de grau. Oferecemos serviços fotográficos, filmagens, becas, canudos, faixas, decorações de mesa, som e muito mais. Fones 32373650 ou DDD 11 6578 1642 e também 21165260. Ivana Vieira, tranquilidade e garantia na hora em que você mais precisa. Uma das maiores estratégias de Satanás é cegar o entendimento dos incrédulos. Eu quero encorajar você a buscar o Senhor. Eu quero encorajar você a estudar a palavra de Deus. Que você mergulhe na palavra de Deus. Que você tenha um tempo de devocional. Adore o Senhor. Descansa. Só adore o Senhor. Deus vai começar a usar a sua vida. Deus vai começar a abençoar a sua família. Deus vai começar a abençoar o seu ministério. Deus vai começar a encher-te do Espírito Santo. Renovar o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E Deus vai te entregar a bênção e a vitória. Mas, meu irmão, tudo começa com a palavra. No princípio começou com a palavra e agora na sua vida começa com a palavra. Abrace a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Ela pode no início parecer amargo como fel, como diz o profeta, mas ela vai se tornar doce como mel, porque ela vai abençoar o teu coração, ela vai abençoar a tua casa, ela vai abençoar a tua família. Permita-me que eu ore por você. Permita que eu clame misericórdia de Deus para a minha vida, minha família e meu ministério. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, Senhor Deus de toda a glória, eu agradeço ao Senhor esse acampamento maravilhoso que tivemos da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu agradeço ao Senhor pela vida do nosso preleitor Luiz Saião, seja na vida dele, Pai. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor se nos revelou. O Senhor nos visitou, nos mudou, nos transformou. Eu agradeço ao Senhor pelas vidas que estão nos assistindo agora. Por elas eu oro, Pai, eu peço assim a Tua bênção e a Tua graça. Seja, Senhor amado, em cada lar nesse dia. Abençoe cada vida, cada ministério, cada igreja. O Senhor seja engrandecido e o Senhor seja glorificado. Eu te peço a Tua vitória e a Tua bênção em nome de Jesus.
Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelas intercessões. Fiquem em paz. E até o próximo programa, em nome de Jesus.